Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Alcel, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu sou Zildete Montiel e fico com você até às 13 horas, numa hora inteirinha de informação sobre a sua saúde. Alcel Pro Saúde se preocupa com a sua saúde, com a sua vida. Alcel Pro Saúde, 25 anos, nada dura tanto tempo se não for tão bom. Alcel Pro Saúde e eu trazemos para você hoje a doutora Fátima Tomé, mestre em psicologia clínica e especialidades em transtornos alimentares. Ela é mestre também em transtornos de impulso e nós vamos conversar com ela esse assunto que está tão em voga, é um assunto tão sério. Vamos falar sobre bulimia, anorexia, obesidade e também sobre os transtornos alimentares. Boa tarde, doutora Fátima Tomé. Oi, boa tarde, Zildete. Muito bom tê-la aqui, muito obrigada, viu? Obrigada eu, imagina. Doutora, quando é que a gente pode considerar que uma pessoa tem transtorno alimentar? O que é isso? Na verdade, o transtorno alimentar tem várias características, né? Alguns deles é pela ausência da alimentação, outras pelo excesso alimentar, ou ainda até por comer e depois compensar a alimentação com comportamentos, né, que a gente considera compensatórios inadequados, né? Que seriam compensatórios inadequados. O comer e depois vomitar. Por que é no alimento que a pessoa faz isso? Não tem outra forma da pessoa também exteriorizar? Não tem outra forma da pessoa descontar isso? Na verdade, né, aí sim, por isso que a especialidade de controle de impulso, a gente entende hoje o controle de impulso em várias frentes. Algumas pessoas desenvolvem esse impulso na alimentação, outras desenvolvem impulso em outras áreas, como bebida, compras, né? E essa pessoa acaba desenvolvendo na alimentação, em linhas gerais, por um histórico alimentar e por uma preocupação com a imagem corporal. Né? Mas não isso é um prazer, a pessoa tem um prazer em comer e aí come além da conta, ou a pessoa tem raiva de alguma coisa. Quais são as razões? Então, eu acho que envolve um pouco das duas coisas que você falou, né? Assim, a raiva em alguns momentos, porque a pessoa desconta na alimentação sentimentos dela de raiva ou sentimentos de angústia, de tristeza, e aí ela compensa na alimentação, outros para comemorar. Então a alimentação vira a única fonte de prazer da pessoa, ou por não reconhecer os próprios sentimentos, às vezes até não tem a nomeação do sentimento. E aí tudo que envolve aquele bolo, né, assim, de respostas de sentimento, ela vai lá e acaba se alimentando. Então, a resposta que ela tem frente a qualquer emoção é sempre alimentação. É sempre o comer. A nossa ouvinte Helena pergunta qual é a diferença em comer em excesso e compulsão alimentar. Então, a pessoa que come em excesso, ela tem regularidade no comer em excesso, né? Então, ela come bem na hora do almoço, se ela vai comer um lanche, depois ela come em excesso também, ela vai comer numa quantidade maior. A compulsão não, é um tempo muito rápido, ela faz uma ingestão muito rápida de alimentos também, numa quantidade que usualmente as pessoas não comeriam. Então, se você pensar em segundos, a pessoa faz uma ingestão calórica, às vezes de 2.000 calorias, em poucos segundos, não chegando a minuto até, a ingestão é excessiva. Ela nem vê que ela comeu tudo aquilo. Então, passou 10 segundos, ela já praticamente engoliu uma barra inteira de chocolate. A nossa ouvinte Glória, boa tarde Glória, obrigada pela audiência. Ela pergunta, sempre vai caber bastante alimento? Não existe uma hora em que o organismo coloca para fora? Naturalmente, não, né? A pessoa, às vezes, ela só vai conseguir perceber que ela comeu em excesso quando ela já está enjoada.
Mas, né, aí que tá, o pôr para fora tem a ver com mais o que tipo de transtorno a pessoa tem. Se é um caso que ela está preocupada em manter a característica física magra, ela vai vomitar ou ela vai usar um outro comportamento para eliminar aquela comida. Se não, né, se não tem essa preocupação ou essa distorção de imagem que a gente fala, ela vai comendo e sempre tendo essas compulsões e vir a engordar em consequência disso. Qual é a diferença da pessoa comer demais e comer de menos? O que normalmente dá origem a esses transtornos? Comer demais é a história do comer em excesso por essa questão do sentimento que eu falei, muitas vezes até pela nossa cultura, né? Que é uma cultura que prioriza a alimentação fast food, prioriza a alimentação rápida e favorece você começar a inserir alimentos que são extremamente artificiais e que alteram o paladar do indivíduo também. Então, junto ao aspecto emocional, mais algumas características sociais e culturais que vão favorecer isso. E o comer de menos, ele vai vindo até numa outra contramão que também vem aparecendo, que é o excesso de alimentação saudável, e aí, assim, não engordar, também uma pressão da cultura, se manter magro e se manter com um protótipo idealizado e que vai favorecendo o indivíduo a querer ter acesso a essa alimentação, né, mais engordativa, vamos dizer assim, mais chamativa, mas ele quer manter a conduta magra. Então ele vai entrando na eliminação, quer dizer, com uma quantidade muito pequena calórica de ingestão para se manter magro, se manter dentro do que é exigido na cultura. Quando é que a gente pode reconhecer que a pessoa tem um transtorno alimentar? Normalmente, quem acaba reconhecendo são os pares, né, os parentes, até porque a pessoa esconde bastante. Os transtornos alimentares como anorexia, bulimia, eles às vezes só são descobertos quando a pessoa já está muito doente, vem até alguma internação ou numa situação de extrema magreza ou machucado já, né, que a pessoa chega a vomitar sangue, coisas desse tipo. Agora a obesidade já fica um pouco mais evidenciada pelo excesso de peso e muitas vezes a pessoa socialmente passa a não se controlar mais, né? Então ela começa a comer compulsivamente, inclusive na frente de algumas pessoas, que também normalmente acaba sendo reconhecido de uma forma tardia, porque as pessoas se escondem para fazer isso, né? Então ela acaba fazendo mais escondido, o comer compulsivamente mais escondido, até à noite ou quando está sozinha. E quando ela passa a não ter este controle que acaba fazendo na frente das pessoas, é que isso acaba sendo detectado. Também acaba sendo tardio. E quando é que é anorexia? A anorexia, a baixa de peso é muito grande. Então a pessoa apresenta, a gente classifica os índices de massa corporais, né, o IMC, como um dos critérios para avaliar a anorexia. Então, ela está abaixo do que bem abaixo do que é permitido o índice de massa corporal, que é abaixo de 19, e aí é uma rejeição em comer qualquer alimento que a considera engordativo, ausência de menstruação em muitos casos, você tem a distorção de imagem, a pessoa está extremamente magra, mas se vê como obesa, então tem alguns critérios para você considerar a anorexia. Mas a inapetência, né, o não querer, essa rejeição em se alimentar é o que é mais evidenciado. Na novela Malhação, nós temos um caso de uma das atrizes que faz o papel de uma menina numa escola que tem um grupo onde elas combinam em não comer, é um grupo para ver quem come menos, quem está mais magra, que vai ganhar a parada. E também elas se falam constantemente pelo celular. Então elas combinam jejuns intermitentes, elas combinam tudo isso, e aí uma já foi parar no hospital, a outra também. Então o final de quem faz esse tipo de coisa é sempre estar no hospital, porque fica sem comer um tempão, aí vai ficando doente, aí pode até morrer, não é verdade? Isso. E esse que é uma das coisas que são bem difíceis, né? Porque os transtornos como anorexia, normalmente, como elas têm o que eles chamam dos grupos pró-ANA, né? Que são a favor da anorexia, eles se reúnem nas mídias sociais, e muitas vezes os pais não têm acesso a isso, ou não monitoram de alguma forma
essas conversas, e aí, de alguma maneira, elas se retroalimentam aí, ficam dando dicas, inclusive, como enganar os pais, né? Para que os pais não percebam que elas não estão comendo, como comer, entrar no banheiro, vomitar depois que você ligou o chuveiro, para o pai não perceber que vomitou, né? Fingir que se alimentou, empurrar o alimento no prato, dar o alimento para algum animal de estimação. Então, elas têm vários rituais e várias metas a serem cumpridas, competindo entre elas, né, para que elas consigam fazer a manutenção desse baixo peso. Então, como elas acabam se especializando, vamos dizer assim, em até ludibriar as pessoas e colocar 1, 2 calças para que as pessoas não percebam que elas emagreceram tanto, os pais demoram muito a perceber, os familiares demoram muito, e às vezes é só numa internação que você consegue identificar a patologia. E a internação normalmente é bem séria, exige contenção física, porque elas se rejeitam, inclusive, a alimentação venosa ou parental, e aí fica bem complicado o tratamento. Fica aqui, óbito, então, né? O nosso alerta, né? Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é jovem, saia dessa rapidinho, que isso aí não faz bem. A gente precisa se alimentar bem. Nós vamos conversar isso também com a doutora Fátima Tomé daqui a pouquinho. E a bulimia é o quê, doutora Fátima? Vamos dizer assim que é um derivado, né, da anorexia. A pessoa tenta também manter uma meta alimentar restritiva, só que ela não chega a ser tão restritiva quanto a anorexia. Ela tem um pouco mais, vamos dizer assim, né, ela se alimenta um pouco mais do que a anoréxica, mas ela tem mais comportamentos compensatórios exatamente por, vamos dizer, não conseguir manter o controle tão baixo quanto a anoréxica. A anoréxica, normalmente, elas têm metas calóricas bem reduzidas, que chega a ser 80, 100 calorias só por dia, 200 calorias só por dia, e as bulímicas aumentam isso para, de repente, 800 calorias, 900 calorias por dia. E aí elas não conseguem manter essas 800 calorias, acabam comendo mais que isso e exercem o comportamento compensatório com mais frequência, que é o vômito, atividade física em excesso, medicações, né, laxativas, diurético ou até remédios para inibir o apetite. A nossa ouvinte Ana Cristina de Limeira, um beijo para Limeira e para Ana Cristina, obrigada pela audiência. Ela diz assim, se pode acontecer da pessoa ter essa compulsão alimentar em episódios? Sim, os episódios podem, porque às vezes ela pode ficar um período, vamos dizer assim, né, bulímica, anoréxica, mas ela não continua esse período. O que acaba acontecendo é que você não classifica como um transtorno nesse caso, e sim como um distúrbio, que seria a diferença disso, né? Um transtorno, ele ocupa a vida da pessoa 24 horas. O distúrbio, ele ocupa temporariamente. Então, ele não chega a ficar em todos os momentos da vida da pessoa. Ele fica um período, depois ele se esvanece e volta novamente. Doutora Fátima, existe transtorno alimentar não especificado? Existe. Na verdade, quando ela não se enquadra no DSM, né, que é o Manual Estatístico Diagnóstico, e o CID-10, que são os manuais médicos que determinam esses critérios da doença, eles colocam pessoas que não têm necessariamente esse quadro clássico que a gente está dizendo, né, que acaba sendo um transtorno, que pode ser por períodos, ou até a pessoa que tem um transtorno de imagem, mas não tem todos os outros comportamentos. Aí é um transtorno não específico, né? Ou ela tem até a preocupação com a alimentação, a preocupação constante em perder peso, mas não emite esses comportamentos que eu disse, né? Assim, não fica com uma meta tão restritiva calórica, não fica com esses comportamentos compensatórios, mas ela fica transtornada porque o peso e a preocupação com o peso não sai da rotina dela. Então acaba assim aparecendo os não especificados. Acontecem transtornos alimentares para crianças na primeira infância? Existe isso? Sim, nós temos vários, né, na primeira infância. Você tem alguns que são de rejeição alimentar, que a gente classifica, crianças que não querem comer nada, nenhum tipo de alimento, em função, às vezes, até da textura do alimento, da consistência do alimento, do formato, do cheiro do alimento, até crianças que têm alimentação que a gente considera como bizarra,
que é a alimentação de borracha, de esponja, de barro, de outras substâncias bizarras mesmo, sabonete, né, que acabam, às vezes, permanecendo na vida adulta do indivíduo. E o próprio transtorno alimentar, a anorexia, hoje tem atingido a primeira infância também, né? Assim, com as crianças, hoje você consegue ter crianças entre 7 e 8 anos já apresentando anorexia. Então, porque vê muito na televisão, vê as modelos, as modeletes, e quer ficar magra igual, né? E está muito mais exposta a essa mídia, né, do que as crianças antes, né? As crianças não tinham tanto acesso a essa mídia digital, a essa mídia de imagem, inclusive mostrando uma mudança de imagem muito grande, né? Você antes tirava fotografias e do jeito que a foto saía, ela saía, né? Você estava descabelado, estava com o olho fechado, enfim. Mas hoje não, você até para postar uma foto, você tira várias fotos, para depois postar uma foto que ficou melhor, e muitas vezes já com filtros, né? Os próprios celulares já têm filtros e mudam a imagem da própria pessoa, criança, enfim, para que ela fique melhor. E isso vai fazendo uma inadequação, né, da própria visão que a pessoa tem em relação a ela, favorecendo, né? E quais as formas que a família pode ajudar? A família, por exemplo, percebeu, né, que está tendo um problema e a própria família percebe como que ela pode ajudar um familiar que está com esse problema. Então, quando é criança assim, com um distúrbio mais bizarro, né, que a gente diz, é bem difícil, você precisa consultar um especialista mesmo, principalmente as crianças que já fizeram algum tipo de exame e não tem nada que é orgânico, né, de intolerância, nenhuma substância, que come alguma substância bizarra ou que recusa se alimentar, o ideal é realmente buscar um especialista, um nutricionista e um psicólogo, porque ele vai tentar inserir isso de uma forma mais gradativa na alimentação. Lógico, né, se a gente pode pensar numa dica, disfarçar essa alimentação, né, com um alimento mais firme ou então um alimento dentro de alguma saudável, dentro do que a criança já come, mas lógico que a nutricionista vai fazer isso de uma forma mais eficiente. Mas os transtornos de imagem, efetivamente, eu acho que a maior dica que eu posso dar é tentar deixar a criança mais exposta a coisas naturais possíveis, até na própria imagem. Porque muitas vezes a própria família incentiva, né, a história do, tem que emagrecer, está gordinho, e pega bastante no pé em relação à imagem da criança, e muitas vezes isso reverte de uma forma ruim na própria cobrança. A melhor maneira de a gente mudar e colaborar com os filhos nesse sentido é você também tendo uma alimentação regular, né? Porque muitas vezes a gente percebe que os pais não têm uma alimentação regular e quer que o filho tenha uma alimentação regular. Ou você tem uma alimentação extremamente rígida para você e acaba sendo muito rígido também para a criança. E isso as duas pontas muito extremas são ruins, né? Então o ideal é ter uma alimentação que é mais ok para a família inteira e isso ser mantido, porque quem disponibiliza a alimentação para a criança, principalmente, é o adulto, né? Ele que está deixando o alimento disponível ali na situação e faz as cobranças da alimentação inicialmente. A Cláudia, o Carlos e a Silvana perguntam se, sendo crianças, é mais fácil de resolver o problema. Sim. Isso porque, né, a gente acha que com a criança a gente manda, a gente controla, a gente fala, olha, não faz isso, não, você vai apanhar, alguma coisa nesse sentido, né? Não, e a criança não só é mais fácil, porque aquilo, né, você está colocando e disponibilizando alimento, então você pode, ela só vai ter acesso à alimentação ruim se os pais disponibilizarem, ou alimentação boa se os pais disponibilizarem. Muitas vezes é uma reprodução do próprio comportamento da família, né, na alimentação, que a criança está refletindo ali. E muitos acessos que os pais dão a determinadas informações também. Então a criança é muito mais fácil de você conseguir realmente ter uma alimentação mais ok, né? Só que isso requer muitas vezes um esforço dos pais.
Agora, não adianta, é o que eu mais falo para os pais quando eu atendo crianças, né, ou adolescentes, não adianta você se alimentar de uma forma muito diferente da que seu filho se alimenta. Né? E aí achar que isso vai ser algo que não vai influenciar seu filho. Eu dou uma alimentação muito saudável para o meu filho, mas eu não tenho. Ou tenho uma alimentação extremamente rígida, não deixo ele comer nada que é fora, priorizando a coisa do engordar, ou priorizando a imagem. Não necessariamente a rigidez também vai favorecer um bom contato com a alimentação. Sempre pensando num equilíbrio mesmo. A Vera Martinez pergunta se os grupos pró-transtornos alimentares existem mesmo. Existem sim, e muitos, não são poucos não. O que mais existe atualmente, até porque você, pelos grupos e pela rede, você monta Facebook ou WhatsApp, principalmente, você vai montando grupos fechados e restritos que até são difíceis de você ter acesso. E normalmente quem tem acesso é quem já partilha daquelas ideias e partilha daqueles princípios que elas consideram como idealizados. Inclusive elas chegam a ter uma carta de juramento para a anorexia em alguns grupos. Juramento de fidelidade, né, para a anorexia. Então é bem difícil, bem pesado. É uma coisa seríssima, né? Uma coisa muito séria, né? É incrível como atualmente existem esses grupos, né? Grupo disso, grupo daquilo, grupo da baleia azul, né? Existem essas coisas de uma forma muito forte, né? De uma forma muito intensa, né? Nas vidas, nas famílias, nas casas. E os pais às vezes nem percebem, né? Sim. Porque o acesso, né? Hoje a internet, os celulares, as crianças estão cada vez mais cedo com o celular na mão, que é um instrumento que eu acho, até as escolas às vezes pedem, né, porque a criança consulta material pela internet e tudo, só que assim, não é que a tecnologia é ruim, né, porque senão parece que você está fazendo um discurso contra a tecnologia, não é esse o problema. O problema é o uso da tecnologia a favor de determinadas condutas que não são adequadas. E as crianças mais cedo estão expostas a esse acesso, até porque os pais realmente fica difícil monitorar tudo e muitas vezes tem alguns pais que nem imaginam que esse tipo de conduta vai aparecer nos celulares. Então você tem que tentar usar bloqueios no próprio celular do seu filho, você tem que usar bloqueios nos computadores, né? São códigos de segurança para que evite determinadas situações. Mas a gente sabe que muitos pais nem têm tanta informação assim como ser feito isso. E é esse que é o grande problema. As crianças são mais atualizadas de como burlar esses sistemas e estarem dentro desses sistemas do que às vezes até os pais, né? Então você está dando uma máquina para o teu filho, sem você saber que é uma máquina, né? Então nós vemos aqui que o transtorno alimentar, ele atinge a criança, atinge homens e mulheres, não é? Isso. E não tem idade para começar. Qual é o início disso? Como é o começo disso? Existe, assim, um momento para isso? Não, né? Na verdade, alguns transtornos, eles já iniciam muito cedo, como a alimentação infantil, a rejeição alimentar, ela pode começar já praticamente depois que passa a primeira, assim, bebezinho mesmo, né? A partir de 2 anos, 3 anos de idade já pode aparecer. Alguns transtornos que são de ordem genética, que podem aparecer inclusive já de bebezinho, mas aí já não é o caso que nós estamos conversando aqui, né? São os transtornos genéticos, mas em linhas gerais, a partir de 2 anos já pode aparecer uma rejeição alimentar, não no caso de transtorno de anorexia e bulimia, mas de alimentação inadequada, né, bizarra. E aí depois a anorexia, a bulimia, a anorexia começando a partir dos 7, 8 anos, obesidade podendo começar desde muito cedo também, desde a primeira infância, e aí se estendendo até a vida adulta. Certo. Então o que dá origem a esses transtornos na criança vem naturalmente, e no adulto seria por uma imitação, por uma comparação, por uma coisa de mídia, alguma coisa assim, né? Sim, sim. E muitas condutas até de aspecto familiar mesmo também, né? A influência familiar também
acaba sendo exercida nesse processo. Não é uma via só, né? Então, uma probabilidade genética, não um determinante genético, né? Mas uma probabilidade genética, a própria conduta familiar, a questão cultural aí que a gente envolve mídia, sociedade e etc. E os próprios estressores sociais de trabalho, de sobrevivência que vão favorecendo o desenvolvimento do transtorno. É bem complexo. É comum outro transtorno aparecer associado aos transtornos alimentares? Muito comum, principalmente a depressão, né, que é o mais evidente dentro das características do transtorno alimentar, a ansiedade, né, também são as grandes frentes que aparecem, e aí alguns transtornos, por exemplo, são mais característicos, como a anorexia e a bulimia, aparecer o transtorno borderline, que é uma característica de personalidade de instabilidade de humor, né? Então, são bem presentes esses três. Então, um transtorno alimentar pode evoluir para outro? Ele não é nem que ele evolui, ele começa a aparecer associado mesmo. Aí a pessoa tanto tem episódios, junto com os episódios de transtorno, ela se sente deprimida ou ela se sente ansiosa ou tem uma alteração de humor. Aparece concomitante, aí são mais difíceis de tratar ainda. Nossa, por que é comum a pessoa que tem transtorno alimentar não querer sair de casa? Porque a nossa sociedade, ela é bem alimentar, né? Principalmente aqui na nossa influência cultural de italianos, portugueses, né? Espanhóis, que tem uma cultura alimentar bem presente, de afeto ou de carinho. Então, quase tudo que você faz socialmente envolve alimentação. Você vai para um barzinho com amigos, você vai beber, que engorda, e comer. Né? Se você vai para a balada, você sai da balada. Na balada, muitas vezes, o pessoal acaba bebendo também e acaba saindo da balada, passa para comer alguma coisa. Se eu vou visitar alguém, a pessoa me recebe com alimento. Então, evitar esse contato com o alimento de alguma forma. Ou porque eu não quero comer e eu vou engordar, ou porque as pessoas vão me ver comer e vão me julgar, né, no caso da obesidade. Então, tem uma evitação exatamente por conta disso. Eu não quero ter o contato. As pessoas estão associadas à alimentação de alguma maneira. Então, eu não quero esse contato com a alimentação e eu fujo e fico mais em casa. Quais são as principais dificuldades nesse tratamento? Por exemplo, as principais dificuldades em tratar essas doenças? É a rejeição, né? A principal é a rejeição de se tratar. Então, a essencial está aí. Porque numa rejeição de tratamento, de adesão a tratamento, você já não consegue, dificilmente você consegue tratar alguém que queira se tratar ou que reconheça que está doente. Esse é o primeiro ponto. Os demais, que também acabam sendo complicadores, é que mesmo que a pessoa queira se tratar, não existe um tratamento que não vai requerer mudanças pessoais dentro do processo, quando é adulto, e mudanças familiares quando é criança. Porque muitas vezes a própria família traz a criança como sendo ela só o problema, mas as mudanças não vão ser feitas só com a criança, são feitas na família. Então, mesmo eu querendo tratamento, né, eu querendo me tratar, eu vou ter que me comprometer a fazer mudanças na minha vida. Sem essas mudanças fica difícil de eu conseguir obter o tratamento, né? E as mudanças não são externas, não são sociais, não são da cultura, não são das pessoas. A mudança sou eu que vou fazer. Então, de repente, as pessoas vão continuar do mesmo jeito, a cultura vai continuar massacrando a imagem, mas eu vou ter que lidar com isso, né? Porque se a gente for esperar que o outro vai mudar, não vai acontecer, eu que vou ter que mudar. Então, acho que são as grandes frentes. Se uma pessoa não sai de casa, se a pessoa fica dentro de casa, a família percebe, porque a pessoa muda de comportamento. Então, eu tenho as perguntas aqui do Antônio Pereira, da Helena Takashi e da Nádia Cerqueira. Eles perguntam como é que fica a vida profissional e sexual dessas pessoas. Não fica. A gente pode dizer assim, né? É uma pena, mas por isso que a gente chama de transtorno. Ela ocupa tanto a vida da pessoa
porque ela realmente não tem mais um relacionamento social, ela não tem mais um relacionamento de trabalho, ela acaba parando estudos muitas vezes, né? Essa pessoa para a vida dela, tanto que o transtorno ocupa a vida dela, ela só pensa naquilo, ela só pensa na alimentação, ela só pensa no emagrecimento, ela não consegue fazer outra coisa que não isso. Por isso que requer essas intervenções muitas vezes são feitas para tentar mobilizar ou sensibilizar a pessoa para que ela saia dessa condição, exatamente porque ela fica à mercê do transtorno, né? Então todo o resto não toma mais espaço na vida. Então não tem como esconder da família, do pessoal que convive, do marido, enfim, não tem como esconder, né? Que a pessoa para a vida e começa a emagrecer, você percebe, então realmente é um transtorno que é evidente, não é isso? Sim, só que aí nós estamos falando, né, Gildete, de caso já extremamente grave, porque dentro do transtorno nós temos o caso que vai vindo mais leve, né, que a pessoa vai levando o transtorno e ela vai conseguindo, aspas, levar a vida dela social de maneira capengando, mas consegue, ao ponto de estar numa situação extremamente grave e não conseguir fazer mais nada. Né? Então aí nós estamos já falando de casos gravíssimos, onde ela para tudo e fica voltada para o transtorno. Nossa, uma coisa muito, muito, muito séria, né? E aí qual é o tratamento? Se a pessoa não quiser, não tem o que fazer, né? Não há como a família resolver isso, né? Não, né? Assim, muito difícil, porque o primeiro passo é o reconhecimento de que precisa de ajuda e precisa de auxílio de profissionais. Né? Assim, tem que buscar profissionais da área de saúde, né? Psiquiatra normalmente, psicólogo, às vezes a nutricionista também está envolvida no processo de tratamento, né? E aí sem o auxílio dos profissionais fica difícil do tratamento acontecer, mas mais do que isso, não adianta nada todo esse auxílio se a pessoa não tiver a consciência de que ela precisa ser tratada. Primeiro ponto. E a cura para os transtornos alimentares? Tem sim, né? O que a gente diz é que você, depois que você abriu as portas genéticas, a gente fechar não fecha mais. Eu falo que normalmente o que você tem você sai do transtorno, mas ele sempre vai ser alguém que vai te acompanhar durante a vida, por isso que a gente, inclusive nos tratamentos, faz protocolo de prevenção e recaída. Então é igual o alcoólatra, que deixa de beber mais um dia que não bebeu, né? Então é mais um dia que... Isso, mais ou menos, tanto que é isso, né? Está dentro do espectro de transtornos de impulso, porque são transtornos compulsivos, né? De impulsividade. Então a pessoa tem que saber que é algo que ela vai ficar como um pano de fundo para a vida dela, né? E ela vai ter que se comportar, as mudanças vão ter que permanecer, que é isso que eu falo, é fixar as mudanças para que elas sejam constantes para o resto da vida. Porque, não, agora eu estou bem, posso voltar a fazer uma dieta restritiva, aí você começa a ter recaída novamente, entendeu? Então estou bem, já não estou mais bebendo, já estou controlando isso, vou lá e tomo o primeiro gole. Aí desencadeia a bebida inadequada. É muito parecido, né? Mas é complicado, né? Como é que fica a dieta dessa pessoa? Porque ela vai ter que voltar a comer, e aí comendo ela vai engordar de alguma forma, porque aí ela já ficou muito magra. E aí como é que fica então a dieta? Então a alimentação, quando ela volta para o que a gente fala que seria o habitual, ela vai ter realmente a aquisição de peso. Por isso que a ajuda dos profissionais da área da saúde, principalmente o psicólogo, é para trabalhar com a distorção de imagem. Porque mesmo se vendo muito magra, ela olha para o espelho e vê uma lutadora de sumô. Né? Então, se não trabalhar com a frente da imagem distorcida, essa pessoa não vai conseguir ter uma alimentação natural, porque ela vai continuar vendo a imagem dela cada vez pior. Então, a base do tratamento com a imagem corporal é fundamental para que ela consiga voltar a se alimentar normalmente, senão ela não vai conseguir. Né? Ela vai continuar com uma imagem mais distorcida ainda, porque à medida que ela vai começando a se alimentar, ela vai engordando, ela vai ficando apavorada. Por isso que ela vai rejeitando o tratamento.
Aí que são as etapas, né? Primeiro, ela tem que reconhecer que precisa de ajuda. Segundo, ela precisa começar a trabalhar com a própria aquisição, mudança de imagem corporal, até para ela se alimentar adequadamente e não ficar aterrorizada com a própria imagem. Então a gente tem que ficar atento a tudo, né? Sim. Quando a pessoa começa a reclamar em relação ao corpo, isso pode afetar muito, né, quem está vivendo do nosso lado. A gente tem que ficar assim, muito atento a esses sinais, porque sempre há sinais, né? Sim, sempre. E aí, assim, há sinais, só que no começo é muito prazeroso, né? E às vezes até para os familiares, que vem a pessoa, familiares e amigos, né? A pessoa está lá emagrecendo, nossa, você está ótima, nossa sociedade reforça muito inicialmente. E dessa passagem para as pessoas reforçarem, falarem, você está ótima, você está linda, você está igual a modelo, você está feia, você está horrível e você está muito magra, demora um pouco. E aí é que é o X da questão. Que, né, verdade, a mudança é muito tênue, mas é muito difícil de você administrar. Então, por isso que eu perguntei no começo qual é o momento que a gente pode ficar preocupado, né? Em que momento a gente pode considerar que essa pessoa realmente tem um transtorno, né? Já que nós falamos das causas, e quais também são os tipos desses transtornos? Além desses que nós já falamos, existe algum que a gente deixou de falar? Eu acho que talvez a obesidade que a gente falou menos, né? Que também eu quero falar da obesidade, estou deixando aqui um tempo só para ela, porque a gente ainda não falou da obesidade, né? Que seria o comer compulsivo, é isso? Isso, porque dentro, não do obeso em geral, né? Porque eu acho que o obeso geral, aí realmente a gente precisa de um capítulo à parte, um outro programa, de repente, para falar, né? Mas, assim, da compulsão alimentar, sem o comportamento compensatório, que a gente chama. Então, que é o indivíduo que não tem esse comportamento de querer vomitar, fazer atividade física em excesso ou manter uma dieta restritiva. Que ele pode ter a compulsão alimentar e vir a desenvolver uma obesidade ou não, né? Porque ele não necessariamente desenvolve um quadro de obesidade. Pode ter um quadro de sobrepeso, mas não obesidade. Que também tem o sofrimento, que pode ter o sofrimento com a imagem corporal, às vezes não tem o sofrimento, mas assim, aqueles episódios de comer compulsivamente até passar mal. Também acaba sendo comum na nossa sociedade e que normalmente tem uma preocupação também com esse... que a pessoa entra num ciclo, né, de comer compulsivamente e normalmente são alimentos que são considerados engordativos, mas extremamente agressivos para o corpo do indivíduo. E aí vão gerando outras consequências que são as doenças coronarianas, pressão alta, e aí ele não necessariamente chega a ter um comprometimento social ou um comprometimento de relacionamento, vamos dizer assim, de trabalho, mas ele acaba tendo as consequências dos efeitos, né, colaterais dessa alimentação compulsiva, que acaba sendo mais de ordem orgânica, né, para o próprio indivíduo. A Rita pergunta se sentir fome está errado. Não. Pelo contrário, né, assim, o sentir fome, eu digo que é aspas, né, tenho cuidado com o que eu vou falar, um privilégio, porque em linhas gerais as pessoas confundem as sensações de fome com quase todos os sentimentos possíveis, né, e aí é um problema. Então, discriminar, aprender o que é fome, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é sentir efetivamente é importante, porque a gente vem trabalhando muito com uma frente, até no Mindfulness mesmo, com se apropriar dos próprios sentimentos, né? Se apropriar e sentir. A nossa sociedade tem a sociedade ocidental, ela tem uma prática muito ruim, que a gente não pode sentir, a gente não pode reconhecer o que está sentindo, e a gente não pode reconhecer dor também. E isso é muito ruim, porque acaba gerando nos indivíduos
a ausência de reconhecimento de sensações. O que favorece é esse bolo todo que acontece na alimentação, e aí é muito ruim. Então, quando eu sei que eu estou com fome e eu me alimentar, perfeito. Assim como eu sei que eu estou triste, eu saber que eu estou triste, mas que a tristeza vai passar. Eu estou alegre, e tudo bem. Em função de sempre buscar algo para preencher alguma coisa. E aí é muito ruim. Então, sentir fome está ótimo, está perfeito. Não tem problema nenhum. A Luísa diz assim, boa tarde, Luísa, obrigada pela audiência, mandou um abraço para a senhora, doutora Fátima Tomé. A Luísa diz assim, eu acho que eu estou com fome quando o meu estômago arde. Não, aí... E ela também pergunta qual é a diferença de comer compulsivamente e obesidade. Então vamos lá. Primeiro que aí eu falo quando o estômago arde, ronca, você já trespassou, como diria o mineiro, a sua fome. Né? Então assim, você já está com muita fome. E aí já é normalmente quando a gente acaba comendo mais do que deveria comer. As sensações de fome, os sinalizadores que o organismo dá de fome, antes desse roncar, em média, uns 30 minutos, às vezes até um pouco mais, ele vai dando sinais como a boca fica seca, amarga. Você tem pequenos sinais de reconhecimento de movimento gástrico, sim, mas não chega a ser doer ou roncar. O doer ou roncar é efetivamente a sensação que já está bem para frente do que a gente chama de fome, né? Já está trespassada aí da fome, passou várias vezes. E aí, assim, outra coisa que é importante, a compulsão alimentar, né? Diferente do obeso, ela tem... o obeso, em linhas gerais, que detalhe, né? Quando a gente fala de obeso, as pessoas pensam sempre numa questão estética, né, Gidete? Por isso que eu tenho... Gidete, eu tenho uma restrição em relação a isso, por isso que a gente teria que conversar melhor. Não é uma questão estética, tá certo? A obesidade tem a ver com excesso de tecido adiposo no indivíduo, excesso de gordura. Então, a aparência de sobrepeso pode não ser necessariamente um indivíduo que a gente considera como obeso, né? Então, tirando essa questão da imagem, o que caracteriza a compulsão alimentar é o comer muito rápido uma quantidade de alimento maior do que usualmente qualquer pessoa comeria. E aí o indivíduo que é compulsivo, ele pode fazer isso em pequenos episódios, se alimentar normalmente almoço, e tem uma alimentação super ok no almoço, super ok na janta, e tem um episódio de compulsão alimentar na parte da tarde, por exemplo, no final da tarde, ou antes de dormir, e ele não vira a engordar. Agora, ele pode vir a gerar uma obesidade se ele come em excesso no almoço, come em excesso na janta, e além disso, ele tem uma compulsão nos episódios, entendeu? Entendi. Então, as pessoas com transtorno de comer compulsivo é aquela que come e só consegue parar quando se sente fisicamente desconfortável. Isso, principalmente em picos que não necessariamente tem a ver com almoço, jantar, café da manhã. Entendi. O que é o Binge Eating? Pergunta o Dr. Paulo Mariano, advogado. Obrigada pela audiência, Dr. Paulo. Uma boa tarde aí. Então, Binge Eating. O binge é a tradução, né? A compulsão alimentar, o episódio compulsivo é o binge eating. O binge eating é o termo em inglês, né, que você usa para o episódio de compulsão alimentar. É a mesma coisa? É a mesma coisa, é. Ah, tá. Então, comer muito rápido, mais que o normal, se sentir desconfortável fisicamente, ingerir grandes quantidades de comida, mesmo estando sem fome. Que mais? Comer sozinho por sentir-se envergonhado da quantidade da comida que come. Existe isso? É a pergunta da Helena. Existe sim, porque a pessoa ela acaba tendo consciência que aquilo não é de alguma forma saudável, natural ou normal, vai, entre aspas, e ela acaba percebendo, identificando que tem alguma coisa errada. Então ela acaba fazendo isso escondida das pessoas. A Maria Cândida diz assim, que toda vez que come, ela se sente culpada e fica deprimida, se isso é um sinal de transtorno.
Depende, né? Vamos lá. Se tem uma preocupação em relação ao se ela está comendo demais e uma preocupação com peso, se isso começa a acontecer com grande frequência na vida da pessoa, pode ser considerado um transtorno não específico, né? Que a gente chama. Ele não está classificado nem na anorexia, nem na bulimia, nem na compulsão alimentar, mas um transtorno não especificado, que é exatamente o desconforto de alguma forma com a alimentação, mas que perdura durante muito tempo na vivência da pessoa e que incomoda. Pode ser considerado um transtorno, sim. Depende, assim, com que frequência isso aparece. Se são praticamente em todas as refeições que isso acontece, é considerado um transtorno, sim. Mais uma pergunta aqui sobre obesidade. Vamos falar de obesidade. A gente sabe que atualmente as pessoas têm comido mais por comer muito fast food, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem um número enorme de obesos, mas aqui no Brasil também tem acontecido um grande número de obesos, inclusive entre a classe mais simples, a classe mais pobre, né? As pessoas têm engordado, sim, têm ficado acima do peso, tem pessoas que são gulosas, né? E a gente tem que saber diferenciar a pessoa que é gulosa, que come muito, e a pessoa que tem distúrbio hormonal, né? Que aí vem a ter um hipotireoidismo, essa coisa toda. Então, doutora, vamos falar aqui sobre o obeso. Quando que uma pessoa pode ser considerada obesa? É a pergunta da Maria Cláudia. A obesidade, um pouco do que eu falei, tem a ver com tecido adiposo mais do que efetivamente a parte estética, né? Então, uma grande concentração de tecido adiposo é considerar um indivíduo obeso. Infelizmente, socialmente, a gente acaba considerando mais a questão do sobrepeso do que efetivamente a parte estética, né? A pessoa olhou para a pessoa, achou que a pessoa está fora dos padrões estéticos, eu vou considerar obesa. E não tem essa relação. Porque a pessoa às vezes tem um sobrepeso, tem um formato corporal diferenciado e ela não tem tecido adiposo, né? Não tem índices clínicos para obesidade. O que a gente chama de índices clínicos são as avaliações médicas mesmo, né? De glicemia, colesterol, enfim, toda a parte sanguínea. E mais uma medida que se faz que realmente a desometria, que ela avalia efetivamente a parte de gordura do indivíduo para você saber se você é obeso. Daí você classifica o indivíduo como obeso. Mas quando que a obesidade é considerada um transtorno? Existe obesidade sem ser transtorno? Existe sim. É uma parte, vamos dizer assim, você tem 50% da população obesa, ela pode ter um transtorno de compulsão alimentar e os outros 50% não tem um transtorno de base. Você tem uma alimentação em excesso, mas sem um transtorno especificamente alimentar. Não quer dizer que a pessoa não tenha alguma questão emocional com a comida, que é diferente. Existe aquele gordinho que ele não come, mas é gordinho, ele não consegue emagrecer, né? Ele come pouquinho, mas ele continua gordo, né? Então aí a gente nem fala que é obeso, né? Ou gordinho. Aí às vezes, sobrepeso, pessoa que a estrutura da pessoa é aquela estrutura e ela não tem uma obesidade clínica. Ela tem uma obesidade, vamos dizer assim, visual para a nossa sociedade, mas não clínica. O obeso que tem efetivamente uma condição clínica de obesidade é por alimentação. Porque aí O paciente obeso, ele pode ter compulsão alimentar? Pode, sim. Que aí é os 50% que normalmente envolve transtorno alimentar. Que aí ele tem a obesidade mais a compulsão alimentar. Então ele se alimenta em excesso nas refeições habituais e entre as refeições habituais ele tem o episódio de compulsão ou binge, como é chamado. E aí eu tenho uma pergunta aqui também do Elcio. Ele diz: o que é vigorexia? São os homens e mulheres com menos frequência, mas homens com mais frequência, que fazem a malhação em excesso e tomam substâncias para que ficar musculoso. Anabolizantes. Isso, mas não são só anabolizantes, né? Eles acabam tendo toda uma restrição na alimentação também, uma alimentação específica para poder ficar com o corpo daquele jeito. Então é só o frango, só batata doce, só
proteína, só se alimenta daquele jeito, só come daquele jeito, além do que também só as atividades físicas em excesso, mais anabolizantes, mais suplementos alimentares e tudo mais. E essas pessoas também têm uma percepção distorcida da sua imagem, né? Sim, elas acabam tendo uma relação com o corpo, também se vendo muito mais, aí o contrário da anorexia, né? Se veem magros, quando na verdade estão enormes em massa muscular. A Silvia e a Rose perguntam se na obesidade existe bulimia nervosa. Não, na bulimia seria o episódio de binge, a compulsão. Mas dificilmente o indivíduo obeso vai ter um episódio de vômito. A não ser que ele é um ex-bulímico, tá certo? E foi desenvolvendo a obesidade, porque a bulimia normalmente ela não faz com que o indivíduo consiga manter o peso abaixo do que ele quer. Ele vai começando com uma bulimia, com uma meta de, como eu falei hoje, né, as 800 calorias por dia, ele vai não mantendo essas 800, come 1.200, 300, 1.800 calorias e faz o episódio de vômito ou atividade física compensatória por um tempo. E o obeso também tem transtorno de humor? Pergunta a Valquíria. Boa tarde, Valquíria. Sim, normalmente o quadro de depressão pode aparecer também associado e de ansiedade. Alguns quadros de bipolaridade também é bem comum. Entendi. O que é síndrome do gourmet? É a pergunta do Silvio. Agora assim, não existe ainda uma classificação técnica e científica para síndrome do gourmet, né? Agora como a moda de Masterchef ou as alimentações são mais essas alimentações mais específicas, então agora vem aparecendo de uma forma leiga, né? Não científica ainda, pessoas que só se alimentam de forma específica, ou com uma alimentação exótica, ou com uma alimentação toda cheia de requisitos para se alimentar, né? Mas não existe ainda nada tão técnico que defina uma síndrome do gourmet, não. Doutora, vamos falar um pouquinho do pessoal que gosta de comer à noite, aquela vontade de se alimentar noturna. Isso é um transtorno? O que a gente chama de alimentação noturna é até só a pessoa acorda à noite e passa às vezes horas se alimentando. Mas também nós não classificamos como está dentro do quadro de compulsão, está dentro do episódio de compulsão alimentar. Não tem uma síndrome específica para isso, né? Está dentro da compulsão alimentar, envolve esse acordar à noite e comer compulsivamente. Entendi. Pessoas que fazem regime alimentar durante o dia querem compensar a falta de sono à noite, comendo e despertando, diz a nossa ouvinte Ana Maria. É verdade. Às vezes a pessoa faz o regime de dia, de noite acha que ninguém está vendo, né? E vai assaltar a geladeira, né? Isso é muito engraçado realmente. Tem uma outra ouvinte nossa aqui, a Sônia, ela diz assim, como é que ela diz assim, o pessoal que faz bariátrica, virou uma mania, todo gordinho querer fazer bariátrica. O que a senhora acha disso, doutora Fátima? Então, o problema é você, inclusive, não estar preparado para fazer a cirurgia bariátrica. Eu não tenho restrições à cirurgia, mas você achar que só fazendo a cirurgia você vai ter os resultados não é verdade, né? A cirurgia bariátrica, ela requer continuidade no tratamento, principalmente na parte emocional, porque muitas pessoas perdem a cirurgia depois por acharem que bastando a cirurgia o indivíduo vai estar ok, entendeu? E não é bem assim. Então teria que ter um preparo antes da cirurgia, até para poder melhorar a alimentação antes de iniciar o processo cirúrgico, pós-cirurgia também. Então, e aí o agravante é pessoas que engordam, inclusive, 10, 15 quilos para fazer a cirurgia. E aí você vê que a pessoa realmente não está preparada para a cirurgia em hipótese nenhuma.
Assim, um pouquinho de preguiça também de enfrentar uma dieta, né? Sim. Lembrando que a bariátrica traz muitas consequências, né? Muitas consequências, e não é solução definitiva para quem tem compulsão alimentar, para quem tem algum distúrbio alimentar de fundo, não resolve. Mas muitas pessoas forjam até entrevistas muitas vezes para conseguir ir para a cirurgia e depois acabam perdendo processos cirúrgicos em função disso e correm risco de vida, como tem vários casos que já apareceram na mídia. Aí a pessoa faz a cirurgia, depois logo após a cirurgia acaba se alimentando inadequadamente, vem a sofrer internação, infecção, em função de processos inadequados, de comportamento inadequado pós-cirúrgico. Lembrando que uma cirurgia sempre tem vários riscos, né? Sim. Assim como tem também o pessoal que tem a mania de cirurgia plástica, que acha que não custa nada, é só chegar lá no consultório, Sim. fazer a cirurgia e sair lindo, né? Não é bem por aí, né? A Fátima está lembrando isso, que é o transtorno da cirurgia plástica, né? Isso, transtorno dismorfofóbico também. Então, aí já fica tudo complicado. Nós falamos aqui com a doutora Fátima Tomé, essa beleza de pessoa, essa linda psicóloga, mestre, realmente é uma mestra, né? Imagina. Em psicologia clínica, especialista em transtornos de impulso. E falamos de obesidade, falamos de bulimia, anorexia, todos esses problemas que estão aí acontecendo na nossa sociedade, na nossa família e no nosso povo. E eu queria perguntar para a doutora Fátima quais são os profissionais que a gente deve procurar em caso de estar com algum problema desses que nós comentamos aqui. Então, dentro dos transtornos alimentares, o que é mais comum é o psiquiatra, o psicólogo e o nutricionista, né? O educador físico também ajuda muito numa frente de manutenção e de qualidade, mas qualidade adequada das atividades, e não o excesso de atividades para compensar ou a atividade como um elemento inadequado, né? Mas sempre também nessa frente de qualidade de vida e manutenção, até de liberação de hormônios aí para que a pessoa se sinta bem. Então são 4 frentes aí bem importantes de atuação profissional da área de saúde. Para fechar, a Gláucia pergunta: se eu não consigo emagrecer de jeito nenhum, o que eu faço? Eu falo que não tem jeito nenhum. Já, né, Gláucia, desculpa, mas jeito nenhum não é, né? Normalmente é que a gente quer um período de uma mudança pequena. Você quer um período para exercer aquele padrão de comportamento e depois alterar. Eu falo qualquer mudança para a obesidade, para transtorno alimentar, ela tem que ser definitiva. Eu não vou fazer mudanças por curtos períodos. Isso tem que ser incorporado na minha vida. Por isso que restrições ou excesso de atividade ou restrição demais na alimentação não funciona. Então, é uma mudança definitiva. E o que não funciona também é eu querer ter um corpo que não é o corpo que eu tenho, né? Muitas vezes o seu corpo ele tem um limite que é para ele. E eu não respeitar o meu corpo vai querer sacrifícios que muitas vezes eu não vou poder ter. Então, é saber exatamente qual é o limite do meu corpo e aquilo que eu posso atingir dentro desse processo. Então, é por aí. Eu não acho que não tenha, né? É buscar uma definitiva mudança aí que vai se manter durante muitos anos. Que coisa boa, que coisa linda essa conclusão, né? Estamos aqui fechando o programa com esse excelente ponto de vista que é estudado por essa mestra, que não é nem um ponto de vista, né? É realmente a real. Precisamos mesmo ter consciência de tudo isso. Doutora Fátima Tomé, como é que a gente faz para te encontrar? Eu vou deixar um contato de e-mail, que eu acho que é o que é mais fácil, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, que é contato@clinicaautarquia.com.br. Dá para repetir? Sim, é contato@clinicaautarquia.com.br. Autarquia, no Kia tem um K. Isso.
Tá, então é igual a marca do automóvel, autarquia.com.br, para o pessoal que tiver dúvidas, quiser tratamento, quiser perguntar como é que faz, né? Então é contato@clinicaautarquia.com.br, contato@clinicaautarquia.com.br, e a doutora Fátima Tomé, essa beleza de profissional, estará lá à disposição. Eu agradeço muitíssimo, viu? Quero estar com a senhora mais vezes para a gente conversar mais coisas, porque eu ainda acho que ficou faltando, tá bom? Tá bom. Eu é que agradeço o convite, Zildete, eu agradeço aí o seu programa, 25 anos aí de programa, não é pouco, né? Obrigada aí pelo convite, uma honra poder participar. Muito obrigada. Então quero agradecer a todos, e eu vou ficar devendo aqui para o Ângelo, para o Carlos Sabugo, Mara, Silvana, Luciana, Serafim, Fátima, sua xará, o pessoal que ficou fazendo pergunta aqui, perguntando sobre carboidrato bege, o que é isso, um monte de gente perguntando aqui, e a gente então vai convidar a doutora Fátima para uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Deus abençoe, um bom fim de semana, um abraço muito grande, e a todos os ouvintes também, um beijo grande, e até sábado que vem, ao meio-dia em pontinho, com o Alcel Pro Saúde. Um beijo, Zildete Montiel se despede. Tchau, tchau, pessoal. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.